1 Coríntios, capítulo 15, versículo 54, ele diz assim: E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Versículo 57. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de Jesus Cristo. E Páscoa, queridos, é justamente isso. É a vitória de Cristo sobre a morte. É a vitória de Cristo sobre a morte. E esse versículo que nós lemos, nestes versículos que nós lemos, ele fala justamente a respeito disso. Onde está, ó morte, a tua vitória? Porque a vitória pertence a Cristo. Sexta-feira eu coloquei um link de um vídeo. Eu ia gravar um vídeo e colocar no nosso grupo da igreja, do WhatsApp, mas ficou grande demais, o WhatsApp não enviou. Então eu gravei esse vídeo, coloquei, enfim, subi ele no YouTube e coloquei o link na igreja, falando sobre a morte de Jesus, sobre as pisaduras de Jesus, falando sobre aquilo que significou a sua morte para nós como igreja. Para muitos naquela época poderia ter sido o fim, e eles pensavam que teria sido o fim, mesmo que já anunciada era a morte de Cristo pelo próprio Cristo. Mesmo que já anunciada fosse a morte de Jesus Cristo por Ele mesmo, que morreu, que veio a óbito próximo às 3 horas da tarde. Entrega o seu espírito num sopro. A Bíblia diz que Ele expira, entrega o seu espírito e ali Ele morre. A Bíblia diz que há um estrondo, que o véu do templo se rasga, ou seja, na morte de Cristo, o véu que separava o lugar onde as pessoas ficavam com o santo dos santos, ele é rasgado, um véu de mais ou menos entre 7 e 10 centímetros de espessura, ele se rasga de cima a baixo. Acabando, aniquilando com a separação entre os homens e Deus. A morte de Cristo acabou com a separação que o pecado traz entre nós e o nosso Criador. Uma separação que no princípio não havia. Uma separação que lá no Éden não havia. Vivíamos em comunhão perfeita, em unidade perfeita com o nosso Senhor. Por causa do pecado, nós perdemos essa comunhão. Por causa do pecado, nós pereceríamos. Por causa do pecado, houve afastamento do nosso Criador, um afastamento que através da morte de Cristo na cruz, acabou. Através da morte de Jesus Cristo, nós podemos nos achegar novamente a Deus. E eu preciso falar, e eu precisava, mesmo sendo um culto de ressurreição, mesmo sendo um culto de Páscoa, eu precisava falar desta morte de Jesus. Da morte de Jesus Cristo. Porque foi ela, foi a morte dele que nos trouxe cura. Foi a morte dele que nos traz dia após dia o poder de ser curados por Cristo, pelo nome de Jesus. Foi a morte de Jesus Cristo que nos trouxe novamente união com o Criador. No livro de João, capítulo 17, é
é o capítulo da Bíblia, um dos capítulos da Bíblia que eu mais amo, que é uma oração que Jesus Cristo faz a Deus para aqueles que o seguem, que o servem. E ali naquele capítulo ele fala: Pai, eu não oro apenas por esses que estão aqui, mas também por aqueles que hão de crer em mim através da tua palavra. Então, queridos, através da palavra de Deus, nós cremos em Cristo, e Cristo já intercedia por cada um de nós desde aquela época. Então, quando ele morre, cada um de nós teve chance e oportunidade de chegarmos novamente junto ao Pai. E se nós formos ver, ele faz esse intermédio até hoje, porque outrora estávamos em trevas, vivendo nas trevas, vivendo uma vida que Deus não aprova, vivendo uma vida a nosso próprio bel prazer, fazendo aquilo que é da nossa vontade, do nosso querer, sustentando e fortalecendo a nossa própria carne. Até que nós conhecemos Cristo, e isso muda a nossa vida, isso transforma a nossa vida. O conhecimento de Cristo, o conhecimento do Senhor transforma a nossa história, a nossa vida. Foi por causa de Cristo que eu tive a minha vida transformada, porque Ele permitiu que eu chegasse novamente perto do Criador. Porque através de Cristo eu pude mais uma vez sentir a presença de Deus, coisa que eu andava, que eu era, que eu talvez nunca ouvia falar. Então Cristo morre na cruz. E o que ele fala é: está consumado. Está consumado. Ou seja, Pai, está tudo resolvido. O que poderia fazer aqui foi feito. Agora, Pai, eles têm acesso. Agora, Pai, eles podem chegar a Ti. Agora, Pai, eles conseguem mais uma vez Te ver, Te sentir. Agora, Pai, não há mais separação entre o homem e nós. Ele morreu. E a igreja inicia, queridos. Sabe quando que a igreja inicia? A igreja inicia 3 dias depois da morte do nosso Deus. 3 dias depois da morte de Jesus Cristo, inicia-se a igreja. A primeira pedra foi colocada 3 dias depois da morte do nosso Cristo. Com a sua ressurreição, com o seu túmulo vazio, porque Cristo mesmo morto, ele ressuscitou. A Bíblia diz que ele venceu a morte. A Bíblia diz que ele venceu a morte. Oh, Eide. Deus te abençoe, Eide. A nossa Bíblia, a minha Bíblia, a tua Bíblia diz que ao 3º dia o nosso Jesus Cristo ressuscitou. Ressuscitou. E inicia com a igreja. Neste momento, um certo momento da sua vida aqui, ele olha para Pedro e fala: tu és Pedro. E sobre esta pedra, ou seja, eles estavam falando de Cristo como Filho de Deus. E ele diz: sobre esta pedra, que sou eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então nós tivemos acesso ao Pai por causa da sua morte, e nós recuperamos a nossa vida eterna através da sua vida, da sua ressurreição. Nós poderemos viver mais uma vez com o Santo dos Santos. Nós poderemos viver mais uma vez com o nosso Deus. Entregar a Ele as nossas mazelas, as nossas dificuldades. Mais uma vez.
entrar na presença dEle, abrir o nosso coração e dizer: Deus, está difícil, Senhor. Quantos não fizeram isso nesses dias? Quantos não fizeram isso nesses dias? Quantos não tiveram a necessidade de entrar de joelhos na presença de Deus e falar: Senhor, está difícil. Está difícil, Senhor, eu não estou aguentando. Me ajuda. Quantos de nós já sem esperança, mortos em nós mesmos, nos nossos delitos, mas Ele ressuscitou para nos trazer vida, vida e vida abundante. Sabe, queridos, que a palavra do Senhor é a nossa bússola. A palavra do Senhor é o nosso guia. É através da palavra de Deus que nós seguimos. É através da palavra de Deus que nós vivemos, enfrentamos o nosso dia a dia. E a Bíblia, a palavra de Deus, amados, ela nos fala sobre 2 tipos de vida. 2 tipos de vida ela fala. A primeira delas está lá em João 10:10, fala: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. João 10:10 fala que Ele veio para que nós tenhamos vida em abundância. Sabe o que mais a palavra de Deus fala? Sabe o outro tipo de vida que a palavra de Deus fala que nós teríamos? Vida eterna. É vida eterna. Através da sua ressurreição, através da ressurreição de Cristo, nós teríamos a vida eterna. Então não existe outro tipo de vida bíblico para nós. Existe sim lutas, dificuldades, existe o vale, existe o deserto na vida do cristão, mas não existe vida desgraçada, não existe vida destruída, não existe. A Bíblia fala sobre vida abundante e vida eterna em Cristo. E se nós estamos vivendo outro tipo de vida, é a hora de clamarmos a esse Deus. Se estamos vivendo um outro tipo de vida, é o momento de clamarmos a esse Deus, para que nós venhamos a entender aquilo que Jesus Cristo fez na sua morte e na sua ressurreição. Vivermos com Cristo. Vivemos com Cristo. Sabe, queridos, que algumas vezes eu escutei a palavra: a minha vida tá uma droga. Algumas vezes eu ouvi esta frase de algumas pessoas: minha vida tá uma droga. E a gente começa a orar e a gente começa a perguntar para Deus por quê. E nós começamos a ver, amados, que inevitavelmente o que precede esta frase chama-se afastamento de Deus. Afastamento de Deus. Não há como falarmos sobre outro assunto hoje. Não há como. Se a nossa vida não está bem, se a nossa vida está uma droga, se nós estamos vivendo uma vida que nós não entendemos, ou nós não queremos, ou sabemos que não foi planejada, nós temos que repensar a presença de Deus nas nossas vidas.
Temos que nos unir cada vez mais diante de Cristo para chegarmos aos céus através da sua vida. Sabe por quê? Sabe por quê, queridos? Nós acabamos de ler no início dessa ministração. E quando este corpo corruptível se revestir do que é incorruptível, e o que é mortal se revestir de imortalidade, vai chegar logo esse dia, queridos. Vai chegar logo esse dia e nós precisamos estar preparados para isso. Nós precisamos estar preparados para o dia da incorruptibilidade do Senhor, o dia da preparação do Senhor. Porque Cristo, quando Ele ressuscita dos mortos, Ele toma o poder sobre a morte. Ele leva com Ele o poder sobre a morte. Apocalipse, capítulo 1, verso 18 em diante, fala que Ele tem a chave que abre portas. E como a chave está com Ele, ninguém as pode fechar. Ele tem a chave que fecha portas. E como a chave é dele, ninguém pode abrir. Apenas Ele é o detentor da vida e da morte. Apenas Jesus Cristo é o detentor. E Ele diz: importa que vocês tenham vida e vida em abundância. Importa que vocês tenham vida eterna. É isso que a palavra do Senhor está falando para nós, e nós não estamos ouvindo porque estamos mortos nos nossos próprios delitos, vivendo uma vida correndo atrás de nós mesmos, das nossas próprias vontades, dos nossos próprios eus, dos nossos próprios quereres. Estamos vivendo uma vida em busca apenas daquilo que é corruptível, imortal. Em vez de vivermos uma vida buscando aquilo que vem dos céus, aquilo que vem do alto, aquilo que a traça não come, que a ferrugem não corrói. Nós vivemos uma vida, às vezes, correndo atrás daquilo que rapidamente pode ser consumido, rapidamente pode ser destruído. Quantas pessoas nós vimos aí neste último ano? Quantas pessoas nós vimos aí nesse último ano tirando a própria vida? Porque tinham a força do seu braço naquilo que é corruptível, naquilo que se destrói, naquilo que qualquer pandemia que se levanta aniquila. Colocavam a força do seu braço nos seus bens, colocavam a força dos seus braços, ou aquilo que colocavam a sua esperança nas suas próprias forças, na sua própria sabedoria, na sua própria inteligência, e não buscava aquilo que é incorruptível, aquilo que já foi vencido pela vida de Cristo. Não, nós não podemos ficar pensando apenas nas coisas deste plano. Precisamos ter um entendimento, queridos, do que significa isso. O que significa Páscoa? Ressurreição de Cristo. Ponto. Ponto. Ressurreição de Cristo. E é isso. É isso. Ressurreição de Cristo. E quando nós vivemos por isso, entendemos isso, quando nós colocamos nossa vida nisso, quando nós colocamos a nossa vida nisso, meu amado, minha amada, nós começamos a entender o real propósito dessa ressurreição. Nós começamos a entender o real propósito da morte de Cristo.
o real propósito da sua ressurreição, que é a vida eterna, é claro, mas através da sua morte nós temos acesso ao Pai, através da sua vida nós viveremos com Ele eternamente. E isso, queridos, não é algo para um futuro. Não, amados, o que nós não entendemos muito bem ainda são os tempos destas coisas. A vida com Deus, a ressurreição, não é para um tempo futuro, não, é para hoje, é para agora. Eu desfruto da eternidade agora, eu desfruto da vida abundante agora, quando eu coloco a minha vida debaixo da cruz, quando eu ponho a minha vida diante da cruz de Cristo, eu já começo a desfrutar de tudo aquilo que Ele fez por mim e por ti. Nós já começamos a desfrutar das coisas que Ele fez por mim e por ti, quando nós colocamos a nossa vida diante dela. Quando nós entregamos as nossas dificuldades, as nossas mazelas, quando nós entregamos os nossos problemas a Ele. E aquela pergunta que fizemos no início dessa reunião: quantos de nós não precisou nesses dias dobrar o joelho e chegar diante dele e dizer: Senhor, está difícil, está difícil. Sabe o que acontece quando eu faço isso, queridos? Eu faço assim, eu pego a minha carga e eu lanço sobre a cruz. Eu tiro um fardo que eu estou carregando e lanço sobre a cruz. Lançamos todos nós os nossos fardos sobre a cruz do Calvário. E vamos cada um de nós carregar o fardo de Jesus Cristo, porque Ele diz que o seu jugo é leve e suave. Anuncie as boas novas. Anuncie as boas novas, porque as pessoas estão sofrendo. As pessoas estão sofrendo. E não há trabalhadores, ceifeiros, para ajudá-las, para falar de Cristo para elas, para falar da ressurreição para elas. Quantas pessoas estão sofrendo, quantas pessoas nós sabemos que está sofrendo e nós não falamos de Jesus. Num dia de Páscoa, do teu círculo de amizade, queridos, quantas pessoas tu acha que conhece o verdadeiro significado da Páscoa? Quantas pessoas conhecem de verdade do teu círculo de amizades? Claro, não estou falando dos teus irmãos da igreja, mas do teu círculo de amizades, perto de onde tu mora. Quantas pessoas conhecem o real significado da ressurreição de Cristo? O porquê Ele ressuscitou? Sabe o que eu falava antes? Jesus morreu para me salvar. Mas do que? Eu não estou em perigo. Me salvar do que se eu não estou em perigo? Tolo. Eu era um tolo. Jesus Cristo precisou me salvar primeiro de mim mesmo. Quando Ele me salva de mim mesmo, sabe o que Ele faz? Ele me tira das garras da morte. E Ele me tira do caminho que eu estava indo, que eu caminhava a passos largos para o inferno. E eu tenho certeza que não foi só comigo que Ele fez isso. Ele fez isso com cada um de nós. E Ele ainda quer fazer isso com muitas outras pessoas que ainda têm um pensamento cauterizado, que ainda têm a mente cauterizada, pensando que não precisa dele, da ajuda dele. Não precisa. Aleluias, queridos. Eu vou ler mais uma vez os versículos que nós lemos aqui. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Vitória de Cristo. Onde está, ó morte, a tua vitória?
Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Onde está a morte? Onde está a vitória da morte? Foi aniquilada pela vitória de Cristo. E é essa vitória que Ele quer dar para nós hoje. É essa vitória que Ele quer dar para nós esta noite. Ô, Dedé. Que saudade, Dedé. É essa vitória que Ele quer dar para nós esta noite. A vitória sobre os problemas, a vitória sobre a morte, a vitória sobre as doenças, a vitória sobre todas as coisas que nos impedem de viver uma vida abundante, frustrações, vitória sobre traumas, vitória sobre nossas frustrações, vitórias sobre nossos pensamentos negativos. Ele quer nos trazer a vitória sobre uma vida desgraçada. Ele quer nos trazer a vitória sobre um casamento frustrado, sobre relacionamentos destruídos. Ele quer nos trazer a vitória. A vitória. Assuma essa vitória na tua vida, meu irmão e minha irmã. Assuma essa vitória. Assuma essa vitória na tua vida. Glórias a Deus. Eu quero orar contigo. Eu quero orar contigo essa noite. Aleluias. Aleluia, Jesus. Amém, amados. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, nós reunidos, Pai, nesta noite como tua igreja, nós oramos. Oramos, Pai, a Ti essa noite. E pedimos, Espírito Santo de Deus, que nós possamos, Deus, viver, Senhor, as Tuas vitórias. Que nós possamos, Pai, essa noite, Deus, em nome de Jesus Cristo, assumir, Senhor, a Sua vitória. Que nós possamos, Pai, essa noite, em nome de Jesus Cristo, Pai, ter o entendimento dessa vitória. O que ela significou para mim, para a Tua igreja. Vitória sobre a morte. O que isso significou, Senhor, para cada um de nós, Pai. Abre, Senhor, os nossos entendimentos. Abre o nosso entendimento, Pai, para que nós possamos viver, Senhor, de acordo com aquilo que Tu determinou para cada um de nós. Aleluia, Jesus. Para que nós possamos olhar, Senhor, para o nosso antigo eu, para o nosso velho homem, velha mulher, para a velha criatura, e dizer, não, Tu não tem mais poder. Para que a gente possa olhar para a morte e dizer, onde Tu está? Onde está a Tua vitória? Cristo ressuscitou para nos trazer vida abundante na terra e vida eterna. Vida eterna. Obrigado, Senhor Jesus, pela Sua morte na cruz do Calvário, por pagar um preço que nós não poderíamos pagar. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, porque nós não poderíamos, Pai, viver, Senhor,
A vida que o Senhor viveu por nós, Pai, uma vida pura, santa, inabalável, irrepreensível. Nós não conseguiríamos enfrentar, Senhor, uma morte de cruz para salvar nem mesmo a nós mesmos, mas o Senhor fez isso por nós e salvou a toda a humanidade. Sim, Deus, nós aceitamos, Pai, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz como necessário e suficiente para todos nós. E declaramos sobre as nossas vidas, Pai, que sem este sacrifício nós não estaríamos aqui, nós não seríamos capazes, Pai. Nós seríamos impossibilitados, Deus. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a sua igreja, a cada um, Pai, que está me assistindo, que irá assistir. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Apresenta, Senhor, a cada um de nós, Pai, quem o Senhor é. Apresenta-te, Senhor, a nós, Pai. Que a sua morte, que a sua vida possa fazer diferença nas nossas vidas. Que nós possamos, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus. Que nós possamos, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, assumir, Pai, assumir para nós a sua ressurreição. Bater no peito e dizer: foi por mim que ele ressuscitou, foi para que hoje eu pudesse ter vida abundante, ele ressuscitou, foi para que eu tivesse vida eterna, ele ressuscitou, foi para que eu pudesse me ligar com o Pai, com os céus, foi que ele ressuscitou. Jesus Cristo hoje reina, Jesus Cristo hoje vive. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e agradecemos, Pai, por esse dia. Amém e amém. Jesus Cristo vive, Jesus Cristo reina. E Ele reina eternamente. E cada um de nós vai ressuscitar no dia de Cristo. Cada um de nós hoje já pode viver uma partezinha da eternidade com Ele. Sabe o que a Bíblia diz? Que com Ele reinaremos. Sabe o que a palavra do Senhor fala para nós? Que com Ele nós reinaremos. Com Ele nós reinaremos. Por isso, queridos, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, assuma de uma vez por todas para a tua vida a ressurreição de Cristo. Tenha uma vida totalmente transformada por Ele. Tenha uma vida totalmente transformada por Cristo. E viva a eternidade de Deus. Amém, amados? Em nome de Jesus.